Capítulo 23. Abstinência e celibato. Análises e interpretações do 23º capítulo do livro Vida e Sexo de Chico Xavier. Chico começa esse capítulo através de uma informação presente no Livro dos Espíritos de que o celibato voluntário, abre parênteses, pessoas que renunciaram a qualquer tipo de relação sexual e amorosa e se dedicam completamente às obras de Deus, fecha parênteses, não é algo que é, entre aspas, mais bem visto por Deus ou que tem uma maior consideração dele em comparação com as outras formas de vida. E pelo contrário, se o indivíduo está realizando essa prática devido a motivos egoístas e não por um sacrifício pessoal, então ele estará, na verdade, desagradando a Deus. Prosseguindo, Chico realiza uma diferenciação. Segundo ele, há dois tipos de pessoas que adentram o celibato. Um deles é o dos seres que escolhem esse ato para apurar seu espírito em aspectos específicos, possivelmente aspectos mais voltados para o espiritual e moral. Nesta categoria também existe aqueles que escolhem o celibato para poder se dedicar com mais tempo e empenho à missão ou ao propósito que escolheu vivenciar. E o segundo tipo de pessoas que adentram o celibato, esse é o das pessoas que são obrigadas a adentrá-lo por inibições diversas, abre parênteses, como por exemplo, ao adentrar algumas instituições religiosas que impõem o celibato, condições físicas ou intelectuais que possibilitam o ato sexual, alguma imposição familiar ou social e entre outros exemplos, fecha parênteses. Ao entendermos que as pessoas que escolhem o celibato não se tornam os favoritos de Deus, pois esse é apenas um modo de viver a vida, do mesmo modo como há diversos outros modos dignos e aceitáveis de se viver a vida, a partir dessa compreensão, podemos analisar um outro ponto desse modo de vida. Esse corresponde à evolução do indivíduo, pois, se o indivíduo escolheu o celibato para se dedicar completamente à caridade, é compreensível que a evolução dele no aspecto moral e, dependendo da situação, no aspecto intelectual também, ele conseguirá se afeiçoar mais rapidamente e sublimar características e tendências mais grosseiras que ainda estão presentes nele. Isso se ele estiver honestamente comprometido com essa caridade, abre parênteses, que não precisa ser caridade material. Há muitas formas de se praticar caridade. Entretanto, é muito importante compreender um fato. O fato de praticar o celibato não significa que sua energia sexual vai deixar de existir. Ela apenas será canalizada para outros objetivos espirituais e morais. Mas o fato é que as pessoas que vivenciam o celibato, seja por escolha própria ou por ter sido obrigado, esses seres passam por inibições, contenções e sublimações que os ajudam a pagar débitos de outra vida. Sim, o celibato é um dos modos de pagar pelos males que o indivíduo praticou. Além disso, também há o fato de que,
as difíceis e pesadas disciplinas que esse indivíduo passar nessas vivências do celibato, estando em uma instituição ou sendo guiado por uma doutrina específica, a vivência dessa disciplina pode ajudar o indivíduo a se libertar com mais facilidade de determinados compromissos que ele ainda apresenta na área do espírito. Abre parênteses. Chico não especifica esses compromissos, porém podemos pensar que possa ser algo na área dos impulsos, ou seja, se costumava seguir somente os impulsos e buscar somente a satisfação dos desejos, na próxima vida, a disciplina celibatária vai ajudar a impor um controle nessa tendência. Fecha parênteses. Chico prossegue suas explicações abordando um ponto diferente desse tema. Esse corresponde aos eunucos. É importante afirmar que pessoas que vivem o celibato e eunucos não são a mesma coisa. Eunucos são homens que tiveram seu órgão genital removido parcialmente ou totalmente por terem sido punidos por algum crime ou devido a alguma imposição religiosa ou para servir alguma função social. No caso dos indivíduos que se tornaram eunucos por amor ao reino de Deus, Chico assevera que eles não são criaturas psicologicamente assexuadas, ou seja, que não têm vontade de praticar o sexo. Também existem assexuados diferentes. Recomendo que pesquisem, porque não cabe fazer aqui uma explicação profunda sobre o assunto. Prosseguindo. Ou não se sentem atraídas por qualquer vivência que leva ao ato sexual. Pelo contrário, os eunucos sentem vontade e se sentem atraídos pelas questões do sexo. Além disso, são pessoas inflamadas por sonhos e desejos. Todavia, negam esses elementos, impondo a si esse flagelo e se omitindo tanto quanto lhes for possível da comunhão do afeto para se dedicar aos deveres de ordem espiritual, dos quais impôs para si. Todavia, como os impulsos do amor continuam presentes nesses seres, sendo que muitas vezes estão presentes de uma forma muito intensa e aguda, consequentemente suas experiências passam a ser muito sofridas e angustiosas, já que a restrição que ele está se impondo vão contra os fortes impulsos que apresenta. Assim, todas as suas tarefas de reparação ou elevação serão vivenciadas de uma maneira sofrida. Além disso, por esse conflito interno ser muito intenso, esse indivíduo pode não conseguir aguentar e acabar falhando, cometendo muitos erros nos domínios do sentimento. E também pode se manter em um estado constante de sede por compreensão e afeto. Chico esclarece que o celibato e a abstinência, tendo sido modos de vida escolhidos no plano espiritual com o objetivo de ter mais tempo e recursos destinados a uma missão, ou tendo sido escolhidos em um rompante durante a vida da pessoa com o objetivo de educar seus impulsos sexuais, independentemente de qual seja o motivo. Esses modos de vida não significam que a pessoa deve ser indiferente ou se anestesiar no campo do sentimento. Entretanto, é notável que o celibato
e abstinência são experiências louváveis, já que as restrições que lhes são impostas neste modo de vida purificam a fome de afeto e as tendências que carrega de outras vidas, sendo que a purificação ocorre através da caridade e na produção do bem comum. Desse modo, ao doar sua vida, energia, tempo e esforço na missão do bem, o ser passa a conseguir iluminar várias vidas necessitadas. Por fim, Chico finaliza falando que, independente da vivência que a pessoa escolher, seja o celibato, a abstinência, o divórcio, a ligação afetiva, a constituição de uma família e entre outros, independente da escolha por uma dessas vivências, isso será um terreno sagrado do próprio indivíduo e assim apresentarão problemas e responsabilidades que condizem apenas ao indivíduo.